Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Essa é a nossa terceira formação do curso. Vocês se lembram que a primeira formação que nós tivemos foi sobre as credenciais do livro. Falei um pouco sobre São Luís Maria Grião de Montfort, falei um pouquinho sobre o livro, e vocês se lembram que este livrinho foi escrito por São Luís já no final da vida dele, quase como que um testamento espiritual. E o livro provou a sua eficácia na própria França, quando eclodiu a Revolução Francesa, de modo muito particular numa região chamada Vendéia, na qual aqueles homens e mulheres que estavam revestidos pela força desse livro, pela doutrina desse livro, resistiram às investidas revolucionárias e defenderam a fé, ainda que com o derramamento do seu sangue. Se tornaram mártires, mas não abandonaram a igreja de Nosso Senhor. O padre agora quer entrar no primeiro capítulo do livro, ok? Sempre que nós formos iniciar uma formação, eu irei fazer como que uma breve explicação de alguns termos que irão aparecer naquele capítulo que, de repente, pode gerar confusão para nós, ok? Então, no capítulo 1, aparece uma palavra chamada mistério. O que é mistério? Mistério para nós católicos é tudo aquilo que, de alguma maneira, ultrapassa a capacidade da nossa inteligência. Ou seja, as verdades acerca de Deus são misteriosas, porque a nossa inteligência, que é humana, não consegue abarcar aquilo. De tal maneira que, para nós conhecermos as coisas de Deus, Ele tem que vir contar para nós. Se Deus não vir ao nosso encontro e nos revelar as suas verdades, nós não conseguimos compreender elas. E mesmo quando Deus vem e nos explica as coisas, não é que nós vamos entender de cara. Tem muitas coisas que nós aceitamos, nos dobramos em uma atitude de reverência e adoramos, sem entender muito bem aquilo que Deus diz. Às vezes Ele dá graça de nós entendermos, às vezes não. O fato, porém, que essas verdades que ultrapassam a nossa inteligência, nós chamamos de mistério. Estes mistérios são acessados pela fé. A fé, portanto, é um modo de conhecer estas verdades misteriosas para o ser humano que dizem respeito a Deus. Isso significa que a fé, ela não é uma autossugestão. A fé não é uma simples adesão, mas a fé é uma forma de compreender aquelas coisas que dizem respeito a Deus, ok? Então, a fé, ela age na nossa inteligência como que potencializando ela, como que elevando ela, para que ela seja capaz de compreender alguma coisa acerca de Deus. Eu sempre falo, conhecimento, alguma coisa, uma certa compreensão de Deus, mas misturada com uma incompreensão, porque na vida de fé é desse jeito. Não é que nós entendamos tudo. E mesmo nós, quando formos para o céu, não é que no céu de imediato nós vamos entender todas as coisas. No céu nós vamos crescer sempre mais em compreensão, porque Deus é infinito, Deus é imenso. No céu nós vamos continuar conhecendo a Deus, sempre mais, eternamente. E por isso que o céu não é uma coisa monótona, uma coisa chata. Ou seja, no céu nós vamos crescer sempre mais em conhecimento, e aquilo será sempre mais uma novidade, e nós vamos crescer sempre mais e mais e mais, e essa coisa nunca vai cessar. E isso faz com que o céu seja uma realidade dinâmica, ou seja, você nunca vai enjoar do céu. Não tem aquela história, o que você vai fazer no céu? Conhecer Deus. Ai, que chato, depois. Conhecer Deus. E depois que eu conhecer Deus? Vai conhecer Deus. Ai, coisa chata, acho que eu vou dar uma descidinha no inferno ali para ver como é. Não tem esse negócio. Porque o conhecimento de Deus, ele é infinito. Quando você chegar no céu, você vai conhecer algo de Deus, que aquilo ali vai te gerar uma felicidade tão grande, e no segundo após aquele momento, você vai conhecer outra coisa tão maravilhosa, que você fala assim, nossa, e daqui a pouco outra, e isso vai ser infinitamente. Ou seja, no céu nós vamos crescer sempre mais, de maravilha em maravilha, de tal maneira que isso nunca vai se esgotar, ok? Então, o primeiro conceito que eu gostaria de esclarecer é isso.
Mistério. Mistério é uma verdade que ultrapassa a capacidade da nossa inteligência. Ok. Uma outra palavra que aparece aí no primeiro capítulo é predestinação. Essa palavra é muito complicada nós entendermos acerca dela. O que é ser predestinado? A grande confusão se dá pelo fato que o protestantismo tem uma grande influência dentro hoje do catolicismo, ou seja, a mentalidade protestante entrou dentro da igreja e nós temos muitas vezes concepções meio equivocadas acerca da fé provenientes do protestantismo. Uma dessas concepções equivocadas é justamente sobre predestinação. Por quê? Calvino, ele dizia o seguinte, a predestinação para Calvino: a pessoa, ela já nasce ou destinada ao inferno ou destinada ao céu. Isso significa que Deus já sabe de antemão todos aqueles que vão se salvar e todos aqueles que vão se condenar. Isso significa que não adianta você fazer nada. Se você foi uma pessoa predestinada ao inferno, você pode fazer toda a caridade que você quiser, você nunca vai se salvar. Se você foi destinado ao céu, fique tranquilo, você será salvo. Porque Deus já predestinou você antes da sua existência. Isso significa que não tem esse negócio de livre-arbítrio, de liberdade. Não, se você está destinado ao inferno, já era, não tem o que fazer. Se você está destinado ao céu, você vai para o céu de qualquer maneira. Essa predestinação é falsa, é calvinista, é protestante. Isso está errado, ok? Esta coisa está errada. Padre, Deus sabe todas as coisas? Sabe. Deus sabe se eu vou ser salvo ou não? Resposta: sabe. Ah, então pronto. Se Deus já sabe se vou ser salvo ou não, então eu já estou predestinado. Não, não é verdade. Porque a forma de Deus conhecer as coisas não é a mesma forma que nós conhecemos as coisas. Nós conhecemos as coisas no tempo. E enquanto nós estamos no tempo, existe o exercício da nossa liberdade. Ou seja, nós sempre podemos mudar de decisão. Uma pessoa, ela pode ser fiel até um certo ponto e cair na infidelidade, livremente. Não porque ela foi predestinada ao inferno, então ela vai ter que cometer uma infidelidade. Você está doido? Não existe isso. Da mesma maneira, uma pessoa infiel, ela pode vir para a fidelidade. E é justamente por isso que Deus nos concede a sua graça. E daqui a pouco nós vamos entender o que é graça. Ou seja, Deus nos convida à felicidade, a todos nós. E todos, entendam isso, todos têm jeito. Ainda que seja no último instante da vida, no último respirar, como aquele bom ladrão, que no alto da cruz, crucificado pelos crimes que ele cometeu, ele, no último momento da sua existência, ele se arrepende. Ao se arrepender, clama a Jesus por misericórdia, e Nosso Senhor o perdoa. Ou seja, no último instante da vida dele, ele conseguiu alcançar a salvação. Por isso, entendam bem, todos nós temos jeito, até a pior pessoa, até um pecador mais pequenino, miserável, o maior pecador, mais desgraçado, não importa, todos têm jeito. Então, qual é a predestinação católica? Como é que nós entendemos este termo, predestinação, de maneira católica? A palavra de Deus diz assim, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Isso significa que, primeiro, aliás, essa passagem está em Romanos, né? Está em Romanos capítulo 11, versículo 34. E São Paulo diz, né? Quem é capaz de conhecer os pensamentos de Deus? Combatendo essa coisa do calvinismo. Ou seja, Calvino se coloca no lugar de Deus como se ele pudesse sondar os pensamentos de Deus. É absurdo. Mas o fato é que a predestinação católica se funda em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. São Paulo diz assim, Ele, Deus, quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ou seja, todos nós nascemos predestinados a sermos salvos. Só que essa predestinação inclui a nossa liberdade. Isso significa que Deus não colocará ninguém obrigado no céu. Ou seja,
Deus nos criou a todos para irmos ao céu. E livremente nós teremos de escolher o céu. Então, é completamente errada a visão protestante que diz: não tem jeito. Se Deus destinou você ao inferno, já era. Se destinou ao céu, está tudo certo. É errado. Como também é errado a visão do seguinte: não, imagina que Deus vai condenar alguém ao inferno. Epa, não é que Deus condene alguém ao inferno. A pessoa livremente optou, por não corresponder às graças que Deus concedeu a ela para se salvar. A pessoa optou pelo inferno. É claro, ninguém opta pelo inferno dizendo: eu escolhi o inferno. Não é assim. A pessoa opta por aquelas coisas que conduzem ao inferno. Por exemplo, a pessoa diz assim: eu escolho a amante. É a mesma coisa que dizer: eu escolho o inferno. É a mesma coisa. Eu escolho a falsa doutrina. É a mesma coisa que dizer: eu escolho o inferno. É que a pessoa ela não diz isso: eu quero o inferno. Ela diz: eu quero o pecado, que é contrário a Deus e que conduz ela ao inferno. Essa que é a grande armadilha do diabo. O diabo ele mexe com a mentira. Então ele nos ilude para que nós façamos escolhas iludidos, escolhendo coisas que nos levam para longe de Deus, achando que estamos escolhendo coisas boas, quando na realidade aquilo que estamos escolhendo é o inferno. Se o diabo vir e mostrar o inferno para nós, ninguém vai escolher o inferno, ninguém vai escolher o pecado. Entende isso? É por isso que Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima, o que ela mostrou para aquelas crianças? Mostrou o inferno. Quando Francisco, a Jacinta e a Lúcia viram o inferno, pronto, bastou, tomaram a decisão: eu para lá não quero ir. Padre, então seria bom todo mundo ver o inferno. Bom, eu não sei se você vai aguentar um negócio desse, porque a Lúcia, quando ela viu o inferno, ela disse que ela só não morreu porque depois que ela viu o inferno, imediatamente ela olhou para Nossa Senhora, porque a visão é tão horrível que ela sentiu que ela ia morrer. É claro que você não precisa ver o inferno, basta você acolher as palavras bondosas da sua mãe bendita, a igreja, que diz: olha, existe o inferno, e escolher estas coisas te conduz para o inferno. Então muda de opinião, muda de escolhas. Basta você ler os livros dos santos que falaram sobre o inferno, basta você, ler o Evangelho. Nosso Senhor fala várias vezes do inferno. Basta você ler a aparição de Nossa Senhora em Fátima, para você já entender que ali é uma coisa muito ruim. Mas não só, leia sobre o céu, para você ver que coisa maravilhosa é o céu. E aí você faz a ponderação e escolha de forma livre e com juízo, eu espero. Então, a predestinação católica é esta, na qual Deus nos chama a todos ao céu, e nesta predestinação, ela se realiza sempre por meio da nossa liberdade. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 e 20. Ponho diante de ti a vida e a morte. É exatamente isso. Deus coloca diante de nós a vida e a morte. A bênção e a maldição estão diante de nós. Só que olha a delicadeza do nosso papai. Olha a delicadeza da paternidade divina. Se ele colocasse só a vida e a morte, talvez não ficasse tão claro a bondade paterna dele. Se ele colocasse só a bênção e a maldição, não seria tão claro. Por isso, além de colocar a vida e a morte, a bênção e a maldição, olha o que ele diz: escolhe, pois, a vida. Deus, além de colocar a vida e a morte, ele ainda aconselha: olha, escolhe a vida. Isso é um pai. Um pai faz isso. Filho, está aqui, são duas opções, mas posso te dar um conselho? Escolhe esse, é melhor, não vai te machucar, não vai te fazer mal. Escolhe, pois, a vida, para que vivas com a tua posteridade, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e permanecendo unido a Ele. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 e 20. Lucas 13, 24, Jesus diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Olha o carinho de Deus ao nos aconselhar. Pois bem,
Quando então São Luís ele fala, no capítulo 1, sobre os predestinados, ele está se referindo ao que então? Os predestinados para São Luís Maria Grão de Montfort, no capítulo 1, são todos aqueles que acolheram esse chamado de Deus, que chama a todos ao céu, e estão correspondendo a esse chamado com uma vida coerente, ok? Se está ainda vivo, está correspondendo. Se já morreu, ótimo, já está no céu glorioso, porque recebeu o prêmio da sua correspondência. Entenderam isso, sim ou não? Ótimo. Se você entendeu então quem são os predestinados, agora você entende quem são os réprobos. Quem são os réprobos do capítulo 1 do livro? São todos aqueles que foram chamados por Deus para o céu, mas infelizmente, pela má vida que levam, não estão correspondendo livremente a esse chamado. Estes réprobos que ainda estão vivos, já estão destinados ao inferno? Não. Eles podem se converter. Entende isso? Aqueles réprobos que já morreram na sua infidelidade foram condenados ao inferno. E no inferno não tem mais conversão. Ok? Isso significa que, enquanto o nosso coração palpitar, enquanto as nossas narinas forem capazes de tomar o hálito vital, nós ainda temos jeito. Depois que as nossas narinas cessarem com a respiração vital, o coração cessar com os seus batimentos e tiver decretado a morte, ali já não há mais jeito de mudar de opinião, de mudar de decisão. Morreremos como que solidificados na decisão que nós estávamos. Quem estava longe de Deus, morrerá longe de Deus. Quem estava junto de Deus, morrerá junto de Deus. Entendeu até aqui, sim ou não? Então nós já entendemos o que é mistério, são essas verdades que ultrapassam a capacidade da nossa inteligência e que Deus tem que revelar para nós. E quando Ele revela, pode ser que a gente entenda, mas pode ser que a gente não entenda muito bem assim, não tem problema, porque o mistério, ele nunca deixa de ser misterioso, ainda que nós entendamos alguma coisa dele, ok? Nós já sabemos o que são os predestinados, são aqueles que foram chamados por Deus ao céu e correspondem a esse chamado com uma vida coerente, seguindo os mandamentos, a lei da igreja, tudo bonitinho. Já sabemos quem são os réprobos, são aqueles que são chamados ao céu, mas livremente não estão correspondendo a esse chamado. Eles podem se converter, mas se não se converterem, serão condenados. Precisamos agora saber o que é graça. Aliás, antes de graça, o que é perfeição. Porque São Luís, ele fala sobre isso, ele fala sobre perfeição e sobre santidade. O que é um santo? O que é alguém perfeito? O que é esta perfeição cristã? O padre Roio Marinho, ele diz assim: a santidade consiste na perfeita conformidade da vontade humana com a vontade divina. Ou seja, perfeito é só Deus. Amém? Você concorda com o padre que perfeito é só Deus? Santo de verdade é só Deus. Isso significa o seguinte: todas as vezes que eu quero uma coisa que Deus quer, eu fiz um ato de perfeição. Porque Deus, ele só quer as coisas perfeitas. Eu, porque não sou perfeito, às vezes eu quero as coisas perfeitas, às vezes as coisas imperfeitas. Então, todas as vezes que a minha vontade, ela é correspondente, ela se funde, ela se equipara, ela é igual à vontade de Deus, ela se une à vontade de Deus, então eu fiz um ato de perfeição. O santo, portanto, é aquele que, em todas as suas escolhas, e aquelas escolhas mais fundamentais, ou seja, aquelas escolhas morais, elas se unem à vontade de Deus. Ou seja, o santo é aquele que quer aquilo que Deus quer. O santo é aquele que mudou a vontade dele para fazer a vontade de Deus. E por isso as escolhas dele são escolhas perfeitas, escolhas santas. Essa perfeição se traduz em quê? Em amor.
O apóstolo São João, na sua primeira carta, diz o seguinte: Deus é amor. Por isso, quem são os santos? Os santos são aqueles que amam. Por que eles amam? Porque eles fazem aquilo que Deus faz. E Deus só faz amor. Deus ama. Então, a santidade estará nisso, em um esforço ativo nosso de mudar a nossa vontade para conformar a nossa vontade à vontade de Deus. Padre, qual é a vontade de Deus? Bom, de maneira mais simples e imediata, a vontade de Deus, ela é manifestada pela igreja. A igreja nos diz qual é a vontade de Deus. A igreja nos manda seguir os mandamentos, porque os mandamentos é a vontade de Deus. A igreja nos manda seguir os preceitos da igreja, os mandamentos da igreja, porque isso é vontade de Deus. A igreja nos aconselha a seguir os conselhos evangélicos, porque isso é vontade de Deus. Então, existe uma progressão. Nós seguimos os mandamentos, depois nós seguimos as leis da igreja, aliás, tudo junto, né? Os mandamentos e as leis da igreja junto, aí nós seguimos os conselhos evangélicos. Quais são os conselhos evangélicos? A pobreza, a obediência e a castidade. A castidade para o solteiro é uma coisa, a castidade para o casado é outra, mas tanto um quanto o outro tem que viver a castidade. E viver como isso? Com uma grande perfeição, com uma grande união com a vontade de Deus. Não só nas coisas mais grosseiras, mas nas coisas mais delicadas. Enfim, estas coisas quem nos ensina é a igreja. Depois que aprendeu essas coisas mais grosseiras, por assim dizer, as coisas mais finas do dia a dia, quem vai ensinar é o próprio Deus. Onde? Na oração. Então assim, padre, eu tenho um filho que está passando por isso. Como é que eu devo agir com ele? Essas coisas mais finas do dia a dia, você vai aprender na oração. Deus vai te instruindo à medida que você vai rezando. Só que Deus ele não vai te dar instrução na oração se você antes não está vivendo as coisas mais grosseiras, ou seja, você nem vive os mandamentos, como é que Deus vai te instruir na oração? Entende? Então, nós temos que viver primeiro os mandamentos, nós temos que viver a lei da igreja, aí nós temos que começar a rezar. Isso significa que você está comungando toda semana, você está vivendo em estado de graça, aí você vai começar a rezar. Quando você começa a rezar, você começa a aprender a ter intimidade com Deus para saber aquilo que é a voz de Deus daquilo que é a sua voz. Porque no começo é meio confuso. Você vai rezar e você não sabe, mas isso que está falando na minha cabeça, sou eu ou é Deus? À medida que você vai crescendo na intimidade com Deus na oração, você vai aprendendo a distinguir aquilo que é a tua cabeça doida daquilo que é a voz sábia de Deus. Quando você já aprendeu aquilo que é a sabedoria da voz de Deus, pronto, então Deus vai começar a te inspirar a maneira de agir com o teu marido, com o teu filho. Eu vou ser mais claro. A pessoa chega para mim e fala assim: padre, eu estou com um problema. Eu estava rezando, eu não sei se é minha cabeça ou Deus, porque eu estava rezando e veio uma voz na minha cabeça dizendo para eu largar a amante e ficar com a minha esposa. Cara, você está doido? Essa coisa, não tem dúvida se é Deus ou sua cabeça, porque essa coisa está no mandamento, entende? É claro que Deus, ele já disse o que é para você fazer, ok? Agora tem uma pessoa que ela não faz pecados mortais, que ela se confessa com regularidade, ela comunga com frequência, ela tem vida de oração, ela passa 1 hora, 1 hora e meia em oração todos os dias, ela não falha, ela tem rotina, ela tem ordem na vida dela, ela realmente tem uma vida de intimidade com Deus. E então, ela vem com dúvidas práticas, de coisas simples do dia a dia, porque ela quer agir de forma mais perfeita, de forma mais santa possível. Aí sim, pode haver dúvida, eu devo agir assim, ou assado, como eu faço? No início, que não tem tanta sintonia com a voz de Deus, um conselheiro experiente ajuda. Mas depois que ela ganha sintonia com a voz de Deus, Deus vai inspirando ela. E ela vai sabendo como agir para ser a mais perfeito possível. Entende? Esta perfeição, ela é percebida sempre por pessoas mais próximas de nós, ok? Cuidado quando pessoas distantes de você começam a perceber perfeição em você. Essas pessoas estão enganadas. Tem pessoas que acham assim: lá na minha pastoral
Todo mundo diz que eu sou santo. Aí a pessoa começa a acreditar que ela é santa. Só que você vai conversar com o marido, com o marido fala, é o Satanás. Entende? Ou seja, a santidade ela é percebida pelas pessoas mais próximas. Se as pessoas mais próximas de você não está percebendo a tua santidade, então cuidado. Tira o cavalinho da chuva. Talvez você não esteja tão santo assim. Isso não é uma regra infalível. Ok? Mas é um bom critério para a gente medir a nossa santidade. Porque assim, se nem o meu marido está percebendo que eu estou ficando santa, tem uma coisa errada. Não é possível que o meu marido não está percebendo que eu estou ficando mais gentil, mais amorosa, mais paciente, mais cuidadosa. Entende? Não é possível que o meu filho não está percebendo isso. Que eu estou mais atenciosa, mais paciente com ele, ok? Só as pessoas de fora percebem a minha gentileza e minha paciência. Tem uma coisa errada. Você percebe que é mais fácil ser paciente com os de fora do que com os de dentro? Sim ou não? É mais fácil ser gentil com os de fora do que com os de dentro? Então a santidade não pode estar na gentileza com os de fora. Tem que estar com os de dentro. Volto a dizer, não é uma regra infalível. Às vezes os de dentro são tão ruins que eles não percebem. Mas o fato dele não perceber aquela santidade não é álibi para eu não agir santamente com ele. Muito pelo contrário. Então, já que eu não está percebendo, eu vou ser ainda mais gentil, ainda mais paciente, até que a minha generosidade, o meu amor, vença a dureza daquele coração. Entendeu isso? Ótimo, então isso é santidade. Última palavrinha, e aí nós entramos propriamente no capítulo 1. Graça. O que é graça? Graça se define da seguinte maneira: graça é um dom interior, ou seja, é um dom porque é gratuito, é interior porque é dado na alma, é um dom interior que nos é dado sem nenhum merecimento nosso. Não tem como você comprar a graça, não tem como você comprar os favores de Deus. Tem pessoas que pensam assim: eu preciso de uma graça, então eu vou lá e dou o dízimo, e se Deus não me der aquela graça, eu bato no balcão e digo: Deus, você foi injusto, eu te dei o dízimo, você não me deu a graça. Epa, mas espera aí, você está querendo comprar os favores de Deus? Não tem como. Tem pessoas que querem comprar o favor de Deus com penitência. Eu vou fazer um jejum, vou fazer uma penitência para Deus me dar uma graça. Aí Deus não concede a graça, ele fica emburrado e fala assim: Deus, você foi injusto, você não me concedeu aquela graça. Como se o nosso jejum, a nossa penitência fosse capaz de comprar a graça de Deus. Meus filhos, isso é ilusão. A graça de Deus, ela não é comprada. A graça de Deus é um dom gratuito, que Deus concede livremente. Ok? E Deus concede a todos nós, livremente. Não queira comprar a graça de Deus. Se tem uma coisa que deixa Deus muito chateado, é nós queremos comprar Ele. É nós queremos fazer barganha com Ele. Porque imagina o seguinte: uma pessoa que ela, aliás, não precisa nem imaginar muito isso, uma mãe, sei lá, uma mãe amorosa que faz tudo pelo seu filho. Aí um dia, essa mãe vai e faz um agrado para o filho, sei lá, faz um café da manhã para o filho. Aí o filho chega para a mãe e fala assim: mãe, quanto custou o café? Você está louco? Não, eu vou pagar o café que você me fez. É ofensivo isso, sim ou não? É como pagar o café da manhã. Não, mãe, quanto custou, mamãe, você ter me amamentado? Quanto custou a amamentação? Como assim quanto custou? Você está louco? Não, eu quero pagar. Porque amanhã ou depois eu vou precisar de alguma coisa da senhora. Se a senhora não quiser, então, pelo menos eu vou ter uma carta na manga para te cobrar. Você tem que me atender. Mas você está louco? Que moleque surtado. Ou seja, os favores de Deus são favores de um pai, que livremente nos dá os seus favores. De tal maneira que, quando eu tento barganhar com Deus, comprar as graças dele, isso sempre soa como uma ofensa muito grande. Aí você começa a entender qual é o verdadeiro sentido do seu dízimo, o verdadeiro sentido das suas penitências, o verdadeiro sentido das suas orações. O dízimo, as orações, as penitências sempre tem o sentido do seguinte: eu, ao receber livremente
as graças que Deus me concede, eu vejo a bondade e o amor dele. E, portanto, amor se paga com amor. Livremente e bondosamente eu irei retribuir isso com amor. Ou seja, aquele gesto sempre tem que ser um gesto de amor. Ou seja, qual que é a retribuição de uma mãe que faz um café da manhã gostoso para o filho? O sorriso do filho e o beijo dele. Ou seja, a retribuição é sempre um gesto de afeto. Entende? Então, a nossa penitência, ela sempre tem que vir como expressão do nosso afeto. O nosso dízimo, ele sempre tem que vir como expressão do nosso afeto. E aqui onde os protestantes ganham de lavada de nós, no sentido numérico, e onde eles escravizam as pessoas. Por quê? Como por causa do pecado original, as pessoas têm uma concepção de paternidade divina equivocada, como se Deus fosse um juiz, como se Deus fosse um carrasco. Então os pastores protestantes, ele incute na cabeça do povo que Deus é um carrasco, e então já que Deus é um carrasco, tem que comprar o amor dele. Você compra como? Com o dízimo. Aí os protestantes ganham de lavada de nós numericamente, porque o povo, com medo de Deus, começa a depositar dinheiro na mão do pastor para comprar os favores divinos. Conosco não é assim. O seu dízimo nunca vai comprar os favores de Deus. O seu dízimo sempre será a expressão afetuosa de um coração agradecido por todo o bem que Deus te concedeu. E como um gesto de carinho e afeto, eu retribuo a Deus. Entende isso? Isso não soa nada, de forma alguma, de forma apelativa. E por isso que o católico passa perrengue, entendeu? Porque como o católico ele não tem um discurso apelativo, nós passa fome, entendeu? Nós temos que fazer festa, né? Só na igreja católica acontece esse negócio, né? Você vai, você doa o ingrediente para a festa, aí depois você vem no dia da festa preparar o alimento, e aí depois você vai no caixa, compra a ficha do alimento que você doou o ingrediente, preparou ele e compra o alimento para poder comer. Ou seja, é só na igreja católica que acontece esse negócio. Porque é claro, porque nunca nós iremos cair nessa conversa fiada de que Deus é um carrasco, você tem que comprar ele com o seu dinheiro. Você está louco? De forma alguma. Tudo aquilo que nós fazemos sempre precisa ser uma expressão de amor. E é essa expressão de amor que nos faz santos. É por isso que Santa Teresinha dizia o seguinte: existe mais mérito em você pegar um alfinete do chão com um grande amor a Deus do que você fazer grandes obras heróicas de, por exemplo, sei lá, sair evangelizando o mundo inteiro sem amor. Entende? Ou seja, você, na sua simplicidade, uma fralda que você troca com o amor a Deus tem mais mérito do que um missionário que está evangelizando lugares onde o evangelho nunca foi anunciado, só que ele não tem o mesmo amor. Porque as nossas obras, elas são enriquecidas sempre pelo amor. Entende? E por isso a santidade é acessível a todos. Para você ser santo, você não precisa fazer coisas difíceis. Você só precisa amar. Mesmo as coisas mais simples, mesmo as coisas mais triviais que você faz no seu dia a dia, se aquilo for revestido de grande amor, você será um grande santo. Porque aquilo tem mérito. Entenderam isso, sim ou não? Então a graça é este dom interior, sobrenatural, que Deus nos dá sem nenhum merecimento nosso, única e exclusivamente por merecimento de Jesus Cristo. Pois bem, tendo dito isto, vamos entrar aí no primeiro capítulo do nosso livrinho, Tratado da Verdadeira Devoção. Como eu disse no início da formação, infelizmente, nós temos muita influência protestante no meio católico em nossos tempos. E o que acontece? Por causa da influência protestante, muitos católicos acham que a devoção a Nossa Senhora é uma coisa opcional, como se ela não fosse necessária para a salvação. Isso é falso. São Luís Maria Grião de Montfort, no primeiro capítulo, ele vai dizer com todas as letras: a devoção à Santíssima Virgem Maria nos é necessária para a nossa salvação. É necessário ser devoto de Nossa Senhora
para nós sermos salvos. E isso se dá pela maneira como Deus ele agiu. Ou seja, como é que Deus operou a salvação? Deus operou a salvação por meio de Maria. Ou seja, veja, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles pecaram. E Deus os criou já sabendo que eles poderiam pecar. E ainda assim, Deus os quis criar. Por quê? Porque Deus sabia que daquele ato viria um bem muito maior, Jesus e Maria. De tal maneira que desde toda a eternidade, Deus já havia elegido Nossa Senhora e já estava preparando a Virgem Santíssima, para que, na plenitude dos tempos, o seu Filho Jesus viesse até nós por meio de Maria. Deus, para nos salvar, Ele formou uma mulher, e por meio desta mulher, nos deu o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Todo o favor de Nossa Senhora, ela só é grande em função de uma única coisa. A razão da grandeza de Maria é a sua maternidade. Por que que Deus fez Maria tão grande? Porque Ele havia escolhido Nossa Senhora para ser mãe do seu Filho. A maternidade divina é a razão de todas as graças que Nossa Senhora recebeu. Eu disse isso na primeira formação. Se nós pudéssemos ter a ciência, ou se nós pudéssemos ali formar a nossa mãe, duvido que você escolheria uma mãe menos digna, ou se pudesse formar a sua mãe, não iria formar ela com a maior perfeição. Deus escolheu a sua mãe. Deus escolheu. E não só escolheu, mas formou a sua mãe. Por isso a fez de maneira perfeitíssima, da forma mais perfeita que existe. Sendo assim, vamos olhar porque São Luís ele distingue a ação de Deus em cada uma das pessoas. No primeiro capítulo ele coloca a relação de Maria com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Vamos olhar então na economia, ou seja, na estrutura, naquilo que Deus fez para nos salvar. Vamos ver como que Deus realizou isso e qual é o papel de Nossa Senhora em tudo isso. Em primeiro lugar, existe um único Deus, amém? Este único Deus, Ele tem em si mesmo três pessoas. Quais são essas três pessoas? A primeira pessoa é o Pai, a segunda, o Filho e a terceira é o Espírito Santo, ok? São três deuses. Não, é um único Deus. Padre, mas como é isso? Um Deus, três pessoas. Bom, é mistério. Lembra do mistério? Você consegue entender que é três pessoas. Você consegue entender que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, como isso é possível? Olha, é melhor ir para o céu. Lá no céu a gente vai conseguir compreender melhor essa realidade, ok? Então, no mistério trinitário, qual é a relação de Deus Pai com Nossa Senhora? Veja. Então, Deus Pai, desde toda a eternidade, já havia predestinado Nossa Senhora a ser mãe do seu Filho. De tal maneira que o Pai elegeu a mãe do seu Filho, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, e formou esta mãe bendita. Isso significa que Deus formou Nossa Senhora da maneira mais perfeita, porque ela precisava cumprir a vocação mais perfeita, ser mãe do Filho encarnado, mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então nossos irmãozinhos protestantes têm um grande problema com relação a isso. Ou seja, quando eles ouvem mãe de Deus, eles acham o quê? Que nós estamos falando que Nossa Senhora gerou a divindade. Mas é claro que não, você está doido? Como é que Nossa Senhora vai gerar a divindade? Não tem como, porque ela é criatura. Então, Nossa Senhora é mãe do quê? Ela é mãe ela gerou o quê? Ela gerou a humanidade. Só que essa humanidade que ela gerou está unida à divindade. E quando Nossa Senhora deu à luz a humanidade unida à divindade. Portanto, ela deu à luz a Deus. E por isso nós falamos mãe de Deus. Não porque ela tenha gerado a divindade, mas porque ela gerou a humanidade que se uniu à divindade do Filho, a segunda pessoa da Trindade,
e deu à luz a Jesus, que é Deus. Simples assim, ok? Então, esta mãe foi formada pelo Pai, foi escolhida pelo Pai para ser mãe do Filho. Não na sua divindade, ela não gerou a divindade, gerou apenas a humanidade. Por isso, São Luís ele diz assim, no número 18 do tratado. Perdão. Não é no número 18, não. Ele diz uma frase de São Boaventura. Ele diz assim, ele cita São Boaventura. São Boaventura diz: Deus pode fazer um mundo maior, mas não pode fazer uma mãe mais perfeita que a mãe de Deus. Olha que bonito. Deus poderia fazer um mundo mais perfeito, mas a sua mãe não. Porque ela foi escolhida a dedo, foi formada, foi moldada por Deus. Pois bem, essa é a relação de Maria com o Pai e com o Filho. Bom, o Filho tem a seguinte relação com a Nossa Senhora. A segunda pessoa da Trindade, ela se uniu a uma humanidade no seio bendito da Virgem Santíssima, de tal maneira que Nossa Senhora modelou a humanidade de Jesus. Se nós fizermos o exame de DNA entre Jesus e Maria, é o mesmo DNA. Se nós fizermos uma tipagem sanguínea de Nossa Senhora e Jesus, é o mesmo sangue, é a mesma genética. Ou seja, veio dela. Ok? E é muito interessante, porque tem o sangue de Maria, mas não tem o sangue de José. Porque São José não participou em nada da concepção do Filho. Jesus foi concebido em Nossa Senhora de forma virginal. São José nunca tocou em Nossa Senhora. São José nunca sequer desejou Nossa Senhora sexualmente. Porque São José, ele, assim como Nossa Senhora, tinha um voto de virgindade. São José, ele é casto antes do casamento, durante o casamento e depois do casamento. Assim como Nossa Senhora, é virgem antes, durante e depois. Então, a relação de Jesus com Nossa Senhora é que o Filho recebeu a sua humanidade dela. Por isso existe uma ligação íntima entre Jesus e Nossa Senhora. Existe uma ligação estreita entre os dois. Nossa Senhora pode falar para Jesus: carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Quando o padre vai celebrar a missa, ele pega o pão e na hora da consagração ele diz assim: isto é o meu corpo. Quando o padre diz isto, o padre não está usando essas palavras na boca dele, como se fosse o corpo do padre Pedro. Ali são as palavras de Jesus. O padre empresta os lábios dele para Jesus e é Jesus dizendo na missa: isto é o meu corpo, ou seja, é o corpo de Cristo que está ali, ok? Porque as palavras de Jesus. Aquelas palavras, elas podem ser atribuídas tranquilamente a Nossa Senhora. Este é o corpo de Maria, porque é a carne da sua carne, ou seja, veio dela, ela deu a sua carne. Assim como você pode olhar para o seu filho e falar assim: carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Entende isso? Então, a humanidade de Jesus veio de Nossa Senhora. Imagina a gratidão que Jesus tem a Nossa Senhora. Porque eu não sei se você já parou para pensar, mas Nossa Senhora, ela disse o sim dela livremente. Foi livre. E Deus queria que ela dissesse sim, mas Deus não obrigou ela a dizer sim. Então, a gratidão de Jesus a Nossa Senhora. Por quê? Quem é que queria salvar o homem? Deus. Antes que Nossa Senhora existisse, Deus já queria salvar o homem. E para salvar o homem, criou Maria. E quando Maria diz sim, é a vontade de Deus que se realiza. Por isso ela é santa. Lembra a santidade? Que é a conformidade da vontade? Ela quis aquilo que Deus queria. Então imagina Jesus, a gratidão que ele teve a Nossa Senhora, porque graças ao sim dela, ele pode salvar a humanidade. Entende isso? O sim de Maria permitiu que o Filho Eterno pudesse se encarnar, e ao se encarnar pudesse te salvar. Eu não sei se vocês conseguem entender isso. Olha que coisa linda. Agora sim, no número 18, São Luís Maria Grião de Montfort diz assim: o Deus feito homem
encontrou a sua liberdade em se ver aprisionado no seio dela. Fez brilhar a sua força, deixando-se levar por esta jovem virgem. Achou a sua glória e a de seu Pai, escondendo os seus esplendores a todas as criaturas da terra, para só os revelar a Maria. Glorificou a sua independência e majestade, dependendo desta amável virgem na sua concepção, nascimento, apresentação no templo, na sua vida oculta de 30 anos e até na sua morte. Em Maria, Jesus encontrou todas as suas delícias. Em Maria, Jesus encontrou ali um refúgio, encontrou uma arca, a arca do Novo Testamento. Ali ele era perfeitamente livre e independente, em Maria. E o Espírito Santo? Então nós vimos a relação de Deus Pai com Nossa Senhora, a escolhendo desde toda a eternidade para a mãe do seu Filho. Vimos a relação do Filho, que recebe de Maria a sua humanidade. E o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é quem fecunda o seio virginal. Então, na Trindade, existem 3 pessoas que são mais ou menos o seguinte: o Pai, desde toda a eternidade, ele gera o Filho. O Filho é igual ao Pai em tudo, e o Pai é igual ao Filho, exceto no fato de ser Pai e ser Filho. A única diferença entre o Pai e o Filho é que o Pai é Pai e o Filho é o Filho. O restante são todos iguais. O Pai é poderoso, o Filho é poderoso. O Pai é eterno, o Filho é eterno. O Pai é humilde, o Filho é humilde. Tudo igual, menos o fato de que o Pai é Pai e o Filho é Filho. O Pai, quando conhece o Filho, e isso acontece desde toda a eternidade, ele ama o Filho, porque no Filho está todas as suas perfeições. E o Filho, ao conhecer o Pai, o ama desde toda a eternidade, porque no Pai está todas as suas perfeições. O Pai é perfeito, o Filho é perfeito. E ambos se amam. E nesse amor surge, do Pai e do Filho, procede o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é Deus, assim como o Pai é Deus e o Filho é Deus. O Espírito Santo é perfeito, assim como o Pai é perfeito e o Filho é perfeito. Mas não é apenas o único Deus e nem 3 deuses. Perdão, não é 3 deuses, mas um único Deus. Mas não são uma única pessoa, mas 3 pessoas. Essa é a comunhão trinitária. Ou seja, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Só que tem um detalhe. São Luís diz assim: ora, o Pai gera o Filho, e do Pai e do Filho procede o Espírito Santo, mas do Espírito Santo não provém nenhuma pessoa. Então, de alguma maneira, o Espírito Santo, ele que é fecundo, ele não realizava a sua fecundidade na Trindade. Onde é que o Espírito Santo realizou a sua fecundidade? Em Maria, ao gerar o Verbo encarnado, gerar Jesus. O Pai é fecundo, por quê? Gera o Filho. O Filho é fecundo, porque do Pai e do Filho procede o Espírito Santo. O Espírito é fecundo, mas não gera ninguém. Em Maria, o Espírito gerou o Verbo encarnado. Por isso o Espírito Santo fecundou Nossa Senhora, de forma misteriosa. O Espírito Santo, com a sua sombra, envolveu a Virgem Santíssima e, ao envolvê-la, gerou nela a humanidade. A humanidade de Jesus foi criada por ação do Espírito Santo. A teologia, e aqui não é dogma de fé, você pode crer ou não, mas a tradição nos diz que Jesus, ele foi concebido na primeira menarca de Nossa Senhora, ou seja, o primeiro óvulo que Nossa Senhora maturou, aquele óvulo foi fecundado pelo Espírito Santo, sem espermatozoide, é claro, por ação do Espírito Santo. Por isso ele é primogênito em tudo. Ele é o primogênito na Trindade, porque é o único, primeiro e único filho do Pai, e é primogênito também em Nossa Senhora, até mesmo do ponto de vista biológico, ok? Então, o Espírito Santo envolve Nossa Senhora e, ao envolvê-la, cria no seu seio bendito o Filho eterno do Pai. De tal maneira que Nossa Senhora recebeu aquilo que todos os santos do Antigo Testamento quiseram e não receberam. O Antigo Testamento inteiro, nós vemos a ânsia dos profetas de ver o Salvador.
Isaías não viu, Jeremias não viu. Nós vemos a ânsia dos grandes reis de verem o Salvador. Davi não viu, Salomão não viu, o rei Saul não viu, e no entanto, Nossa Senhora o viu. E não só o viu, mas recebeu ele. Isso significa que no Antigo Testamento ninguém era digno de receber o Filho. Só Nossa Senhora o foi. Por isso é absurdo dizer que Nossa Senhora é uma mulher qualquer. Ela não pode ser uma mulher qualquer, porque ela foi a única que foi considerada digna de receber aquele que era a promessa das nações, o prometido, aquele que foi profetizado por 2000 anos, de Abraão a João Batista, o último dos profetas. Todo o Antigo Testamento fala de Jesus. E a única criatura que foi digna de receber Jesus foi Nossa Senhora. Quando Nossa Senhora recebe Jesus, o que ela faz? Ela entrega Jesus a nós. Aqui nós entendemos por que Nossa Senhora é necessária para a salvação. Porque se nem os profetas do Antigo Testamento foram dignos de receber Jesus diretamente, como é que você será digno de recebê-lo? Os protestantes falam assim: não, eu vou direto a Jesus. Cara, nem Davi era digno de receber Jesus. Nem Isaías, nem Jeremias foi considerado digno de receber Jesus. Como é que você quer receber Jesus por você mesmo? A única criatura digna de Jesus foi Maria. Por isso nós precisamos de Nossa Senhora para recebermos Jesus por meio dela. E olha que coisa interessante. Quando nós recebemos Jesus, nós nos tornamos cristãos. Ou seja, ao receber Jesus, nós geramos Jesus dentro de nós. Como é que Jesus ele é gerado dentro de nós? Nossa Senhora recebeu o Espírito Santo, amém? Ao receber o Espírito Santo, nela, Jesus foi gerado na carne, mas também no Espírito. Na carne, porque ele se encarnou. Isso é exclusivo de Nossa Senhora. Isso nunca vai acontecer com a gente. O fato, porém, é que, ao receber o Espírito Santo, Nossa Senhora gerou também Jesus, onde? No seu coração. Isso significa que a vontade de Nossa Senhora estava plenamente unida à vontade de Deus. O Filho, ele faz tudo aquilo que é da vontade do Pai. Ora, por que Nossa Senhora é santa? Porque ela tem a vontade dela unida à vontade do Pai. Porque Jesus está unido à vontade dela. O Filho está unido à vontade dela. Ela gerou Cristo na alma. Ok? Quando é que Nossa Senhora ficou santa? Ela ficou santa no momento da concepção dela. É o dogma da Imaculada Conceição, ou seja, ela já foi concebida santa. Conosco não é assim. É por isso que o anjo, quando ele foi visitar Nossa Senhora, ele diz: Ave cheia de graça. Mas como assim cheia de graça? Ela nem tinha recebido o Espírito Santo ainda para a encarnação, como que ela já era cheia de graça? É porque ela já tinha recebido a graça na concepção dela, ela já era santa. Quando o Espírito Santo vem e forma Jesus na carne, ela teve um aumento da graça. Ok? Então o que acontece? Quando nós recebemos a graça, e a graça é um dom sobrenatural e interior, concedido por Deus sem os nossos méritos. Falei isso no começo da formação. Perceba que as coisas vão se encadeando. Ok? Quando nós recebemos a graça, que é este dom interior, o que é que esse dom faz? Gera em nós o Filho. O que é gerar em nós o Filho? Faz com que a nossa vontade se una à vontade de Deus. Por isso que a graça nos faz filhos de Deus. Nos faz cristãos. Um outro Cristo. Ora, como é que isso vai acontecer em nós? São Luís ele fala: quando o Espírito Santo
encontra numa alma a devoção a Nossa Senhora. Quando o Espírito Santo encontra numa alma a presença de Maria, o Espírito Santo voa para esta alma e se derrama nela. Quando o Espírito Santo se derrama nessa alma, ele modifica esse coração para gerar o Filho, para gerar o Cristo. Ou seja, mudar a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Este livrinho, este método de consagração é uma grande escola de santidade, porque neste livrinho São Luís nos ensina a ter Maria em nossos corações, para que, tendo Maria em nós, o Espírito Santo enxergue na minha alma a sua esposa bendita. E ao enxergar a sua esposa, ele possa voar para esta alma, e ao entrar nela, ele modifica esse coração. Por isso, aqueles que são devotos de Nossa Senhora têm certos privilégios diante de Deus. Quem é muito devoto de Nossa Senhora tem certos favores que as outras pessoas elas não possuem. Existe uma frase no tratado que é de São João Damasceno, que diz assim, São Luís ele cita São João Damasceno. Quando eu li essa frase, isso me impactou profundamente. Ele diz assim: a devoção à Virgem Maria é uma arma poderosa que Deus concede àqueles que Ele quer salvar. Ou seja, existem sinais de predestinação. Quais são os sinais de predestinação? Um deles é a devoção à Nossa Senhora. E você já entende o que é predestinação, ok? Então me poupo de explicar. Isso significa que, se você está aqui fazendo essa caminhada para se consagrar a Nossa Senhora, isso é um sinal que Deus te elegeu para o céu. E a prova que Ele quer que você vá para o céu, e não só para o céu, que você seja um grande santo, uma grande santa, é que você está aqui. E estando aqui, São Luís está te ensinando a ter Maria no coração, para, tendo ela no coração, o Espírito Santo ver na tua alma Maria, e então se derramar abundantemente na sua alma. E se derramando abundantemente na sua alma, o Espírito Santo possa fazer uma obra nova em você. E você se transformar em uma nova criatura. Entendeu isso? Bonito, né? É lindo, é muito bonito ser católico. Veja só, quando Nosso Senhor estava no alto do monte, estava no alto do Calvário, no Monte Calvário, crucificado, ali aos pés de Jesus estava Maria e o discípulo. Lembra dessa parte, sim ou não? Santo Afonso Maria de Ligório tem um livrinho chamado Glórias de Maria. Ele diz o seguinte: por que no alto do Calvário, Jesus, ele não nomeia o discípulo? Ele diz assim: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Ali todos nós sabemos que é Maria, porque o Evangelho dá o nome de Maria, e nós sabemos que é Maria porque Jesus, ele, em alguns momentos pontuais, chamou Maria de mulher. Porque ali existe uma carga simbólica. Chamar Maria de mulher significa que ela é a nova Eva. Ou seja, Eva era a mulher criada por Deus e que se corrompeu. Agora Maria é a nova Eva. Então ela é a mulher. Lembra no livro do Gênesis que diz, né? Deus diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher. Quem é esta mulher? É Maria. Como nós sabemos que é Maria? Maria, porque Jesus diz, mulher. Os protestantes falam: estava desprezando a Senhora, chamou de mulher. Você é burro, hein, meu? Jesus fala mulher porque ele está fazendo uma alusão ao livro do Gênesis, mostrando claramente quem é que pisa na cabeça do diabo, quem é que pisa na cabeça da serpente. É ela. Então, no alto da cruz, Jesus fala: mulher, eis aí o teu filho. Ora, Jesus nomeia Nossa Senhora como mulher, porque ele está, de maneira muito clara,
apontando Nossa Senhora como a Mãe Universal. Ela é mãe de todos. Mas ele não nomeia o discípulo. Ele diz apenas filho. Filho, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Por que ele não diz o nome do discípulo? Porque ali Jesus estava dando esta mulher a todos os discípulos. Porque ela, sendo mãe agora da igreja, ela tem a missão de formar a igreja. E quem são os membros da igreja? Quem é a igreja? Para sermos católicos, meus filhos, é necessário que nós sejamos batizados, é necessário que nós tenhamos a mesma fé de Jesus, a fé em Jesus, é necessário que nós celebremos os mesmos sacramentos e que nós sejamos debaixo da hierarquia dos legítimos pastores. Então, quem são os católicos? Os católicos são aqueles que são batizados, possuem a mesma fé, celebram os mesmos sacramentos e estão debaixo dos legítimos pastores, em hierarquia. Esses são os católicos, ok? Então, o que acontece? Maria gerou Jesus, amém? Todas as vezes que eu me torno católico, eu me torno membro da igreja, eu me torno membro de Cristo, usando a alusão, a alegoria de São Paulo, que a igreja é um corpo que possui muitos membros. A cabeça da igreja é Jesus, os membros somos nós. Como é que eu faço para ser membro da igreja? Para eu ser membro da igreja, eu preciso nascer de novo. É aquilo que Jesus diz para Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito, ou seja, ser batizado. Só que para ser batizado eu tenho que ter a fé. Ora, como é que eu então faço para nascer da igreja? Como que eu faço para nascer e ser membro da igreja? Eu preciso de Maria, porque assim como Maria gerou pela fé dela o Filho, que é a cabeça da igreja, Maria também me ensina a ter fé para que eu possa nascer como membro da igreja. Se ela gerou a cabeça, ela tem que gerar os membros. Por isso que Nossa Senhora, a devoção a Nossa Senhora, faz com que ela nos ensine a ter a fé, a viver melhor os sacramentos e nos ensina a obediência. Aqueles que não são filhos de Maria são desobedientes. Olha os protestantes. Aqueles que não são filhos de Maria rejeitam os sacramentos. Olha os pecadores. Aqueles que não são filhos de Maria não se submetem ao batismo. Olha os pagãos. Por isso, o amor a Nossa Senhora é a grande chave para eu me tornar católico. E não só para eu me tornar católico, mas para eu perseverar na Igreja Católica. É por isso que a devoção a Nossa Senhora é um sinal de predestinação. Um sinal de que eu vou ser salvo é o fato de que eu sou devoto a Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora, como uma mãe bondosa, ela me ensina a ter a fé, me ensina a viver bem os sacramentos, ela vai te ensinar a se confessar, vai te ensinar a comungar direito, vai te ensinar a viver o matrimônio. E ela sabe te ensinar isso, ela foi casada, legitimamente casada. Ela vai te ensinar a viver o sofrimento, ela sofreu, e não sofreu pouco não, ela é a Virgem das Dores. Ela vai te ensinar a obediência, e ela foi obediente, em tudo ela obedeceu o Pai. E depois que Jesus funda a igreja, ela é obediente aos apóstolos. Quem cuidou de Nossa Senhora até o final da sua vida foi São João, que era bispo. Ela obedecia à hierarquia da igreja. Então, Nossa Senhora que formou a cabeça, forma também os seus membros. Cada um de nós. Por isso, meus filhos e minhas filhas, entenda bem isso. Ser devoto de Nossa Senhora não é algo opcional. É algo necessário para a nossa salvação. Se você quiser ser salvo, seja muito devoto a Nossa Senhora. Tenha um grande amor à Virgem Maria. E nesse curso nós vamos tirar todos os medos que possivelmente, eventualmente você possa ter de ser devoto a Nossa Senhora. Ok? Nós vamos tirar esses medos. Porque esse medo vem do protestantismo, que é impulsionado pelo diabo. O protestantismo é uma coisa diabólica, satânica. O diabo entrou no coração de Lutero e fez com que ele
formasse uma revolução dentro da igreja. A doutrina protestante é uma desgraça, faz com que muitos se percam e se condenem ao inferno. Eu digo de forma muito clara. Se a devoção a Nossa Senhora é um sinal de predestinação, o ódio e a ojeriza a Nossa Senhora é um sinal de reprovação. É um sinal dos réprobos. Cuidado. Isso é profundamente católico, tá bom? Se você nunca ouviu isso, parece meio agressivo, seja bem-vindo à Igreja Católica. A Igreja nunca teve medo de dizer isso. Que Nossa Senhora, ela é realmente um sinal claro de predestinação. Um sinal claro dos favores divinos. E a rejeição dela, cuidado, é um sinal que as coisas não estão indo tão bem. Porque imagina, se a salvação é amar Jesus, se a salvação é obedecer Jesus, se a salvação é amar Jesus, me explica aí como você consegue amar Jesus e odiar a mãe dele. Me explica aí como você consegue obedecer Jesus e ter repulsa à mãe dele. Me explica esse negócio. Entende? Percebe a coisa louca do protestantismo? Porque eles dizem isso. Nós amamos Jesus, mas não queremos a mãe dele. Mas como que você concilia as duas coisas? Tem uma coisa muito errada, sim ou não? E essa coisa muito errada é com relação a Jesus. Eu acho que você não está sabendo bem quem é Jesus. Porque se você soubesse quem é Ele, eu acho que você não rejeitaria a mãe dele. Deu para entender isso? Então veja, para nós finalizarmos, São Luís, ele tira duas verdades fundamentais do primeiro capítulo, fundamentado nisso que o padre apresentou, a relação de Nossa Senhora com as pessoas trinitárias. A primeira verdade fundamental está no parágrafo 37. São Luís diz assim: primeira verdade, Maria é rainha dos corações. Isso significa que Maria recebeu de Deus um grande poder sobre as almas dos eleitos, para operar maravilhas impressionantes. Mas é necessário que nós lhe concedamos autorização para operar em nós. Então, Nossa Senhora, ela tem um grande poder para fazer maravilhas em nós. Por que ela tem esse poder? Porque foi dado a ela. Da onde vem esse poder? Do fato de que ela é mãe de Jesus. Só disso só. É só essa a razão. Ou seja, Nossa Senhora, ao receber Jesus, ela recebeu não uma graça, mas ela recebeu o autor da graça. Por que eu chamo Nossa Senhora de medianeira de todas as graças? Por que eu chamo Nossa Senhora das graças? Porque ela recebeu Jesus, que é o autor de todas as graças. Se ela recebeu o autor da graça, então significa que ela tem todas as graças. Por isso, todas as graças que vêm até nós estão em Maria e vêm por meio dela. Porque para vir Jesus, que é o autor da graça, vem por meio dela, logo, todas as graças vêm por meio dela. Até mesmo os protestantes, se eles recebem alguma graça de Deus, essa graça vem por meio de Maria, ainda que eles não reconheçam. E eles recebem graças de Deus, mas vem por mão de Nossa Senhora. Que grande ingratidão eles têm no coração. Nossa Senhora favorece eles e eles são ingratos e zombam daquela que tanto os favorece. Porque, como diz São Luís, se o autor da graça, que é Jesus, veio por ela, logo todas as graças também virá por meio de Maria. Essas graças virão até nós à medida que nós damos liberdade para esta mãe. Na aparição de Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora ela aparece com as mãos espalmadas para frente e das mãos dela saem raios de luz. Já viram a imagem de Nossa Senhora das Graças? Esses raios de luz, quando Santa Catarina Labouré, não é isso? Ela viu Nossa Senhora e esses raios saindo, Nossa Senhora das Graças, ela perguntou assim: mãe, esses raios mais fracos, o que são? E então Nossa Senhora diz: esses raios mais fracos são as graças que eu quero conceder aos meus filhos, mas eles não pedem. Por isso os raios não saem da minha mão. Essas graças mais fortes são aqueles que estão pedindo e estão recebendo. Mas as graças mais fracas,
e tinha umas que quase não saíam da mão dela. São as graças que eu quero conceder aos meus filhos, mas eles não pedem. Se nós pedíssemos, Nossa Senhora nos concederia essa graça. Todas as graças passam por meio de Maria. Assim é o modo de proceder de Deus. Deus quis que fosse assim. E Deus não muda no seu proceder. Segunda verdade, que São Luís coloca, está no número 41. Maria é necessária para a nossa salvação. Não nos cansaremos de repetir, pois até os demônios confessam essa verdade. São Luís Maria Grião de Montfort relata que nos exorcismos os demônios, quando obrigados a dizer a verdade, confessam que Maria é necessária para a nossa salvação. Isso lhes causa grande raiva e repugnância, pois eles odeiam a Virgem Maria. E por fim, São Luís ele vai encerrar aí o tratado, esse primeiro capítulo, lá no parágrafo 59, dizendo que essa devoção que nos é necessária para a salvação nos será ainda mais necessária no final dos tempos. Por quê? Quando chegar o final dos tempos, o combate vai se tornar muito acirrado, de tal maneira que ou nós nos revestimos de Nossa Senhora, ou então o diabo vai nos sucumbir, vai nos derrotar. E nós estamos já no combate derradeiro. Quem disse isso foi a irmã Lúcia, porque Nossa Senhora falou isso para ela. Quando ela já estava crescida, Nossa Senhora, ela disse que o combate derradeiro seria contra as famílias. Isso seria um sinal de que nós estaríamos já próximo do final dos tempos. E nós vemos que um dos principais combates em nossos tempos é justamente esse, é no campo da família. Então nós estamos muito próximo do combate derradeiro. Portanto, se faz necessário a devoção a Nossa Senhora em nossos tempos mais do que nunca. E ao sermos devotos de Nossa Senhora, o que é que vai acontecer? Deus irá levantar os apóstolos dos últimos tempos. Isso é uma profecia de São Luís Maria Grião de Montfort. Ele diz o seguinte, que os apóstolos dos últimos tempos serão grandes santos, os maiores santos que já pisaram na face da terra. Serão grandes santos, santos assim de uma magnitude tal, que irão sustentar a igreja no combate derradeiro. Estes nossos tempos, meus filhos, são os tempos destes grandes santos. E quais serão as características, os distintivos desses grandes santos? São Luís diz assim, no número 59. Seguirão as pegadas da sua pobreza, humildade, desprezo do mundo e caridade. Estes grandes santos ensinarão o estreito caminho de Deus na pura verdade, segundo o Evangelho e não segundo as máximas do mundo. Olha só, no final dos tempos, estes santos irão seguir as pegadas da pobreza, humildade, desprezo do mundo e caridade. Ensinarão o Evangelho na pureza da verdade e não como querem o mundo, sem se colocarem em inquietação, nem fazer acepção de pessoas, sem poupar, escutar ou temer nenhum mortal, por poderoso que seja. Agora vem. Olha aí as características dos apóstolos dos últimos tempos. Terão nos lábios a espada de dois gumes, que é a palavra de Deus. Trarão aos ombros o estandarte sangrento da cruz, o crucifixo na mão direita, o rosário na mão esquerda, os sagrados nomes Jesus e Maria no coração e a modéstia e mortificação de Jesus Cristo em toda a sua conduta. Então veja, Nossa Senhora irá formar o seu exército, os seus consagrados, que são os apóstolos dos últimos tempos. Esses apóstolos terão os seguintes distintivos: nos lábios, a palavra de Deus, no ombro, a cruz, serão amigos da cruz, na mão direita, o crucifixo, na mão esquerda, o rosário, nos lábios, os nomes de Jesus e Maria,
e na sua conduta a modéstia e a mortificação de Cristo. Ou seja, será um católico, certo? Um católico raiz, um católico de verdade. Não um católico jujubinha, entende? Um católico paz e amor, um católico que, não, tá tudo bem, né? Um católico Raimundo, né? Católico Raimundo é aquele que tem um pé na igreja e outro no mundo, né? Que quer conciliar as duas coisas. Não tem como. Na igreja tá ouvindo gregoriano, né? Aí depois, fora da igreja, tá ouvindo, sei lá, lambadão, funk, esse sertanejo universitário aí, mais moderninho, que só fala de porcarias, sacanagem, os roupinha curta, Deus o livre, entende? Ou seja, existe uma unidade de vida, entende? Então, esses serão os sinais. E São Luís conclui: eis os grandes homens que hão de vir, mas que Maria suscitará por ordem do Altíssimo, para estender o seu império sobre o dos ímpios, idólatras e maometanos. Quando e como acontecerá isso? Só Deus o sabe. Quanto a nós, apenas nos compete calar, rezar, suspirar e esperar. Esperei ansiosamente o Senhor. Concluo essa formação dizendo que, meus filhos, minhas filhas, se nós vivermos esta consagração, nós seremos esses apóstolos, nós seremos esses grandes santos. Nossa Senhora vai nos ensinar o Evangelho, vai nos ensinar a ter amor à cruz, vai nos ensinar a rezar, rezar de verdade. Nos lábios a palavra de Deus, nos ombros o peso da cruz, na mão direita o crucifixo, na esquerda o rosário, nos lábios os nomes de Maria e Jesus. Nossa Senhora vai nos ensinar tudo isso. Por isso, coragem, vamos lá, vamos consagrar a Nossa Senhora, tá bom? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Gente, obrigado por hoje. Foi muito chato, mas que bom que sobreviveu. Valeu. Eu prometo que vai ser melhor na próxima.